Olá, tudo bem? Meu nome é Sandra Morgado e estou aqui mais uma vez para o nosso Pode Trocar Ideias. É uma honra falar com vocês e hoje eu tenho uma convidada especial aqui. Mas antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos estúdios Olhar de Bia por essa oportunidade de falar com vocês através do nosso Pode Trocar Ideias. Agradecer a Vegos. Sem ela, sem a Modale, nós não estaríamos aqui hoje gravando. O patrocínio, o esforço de empresas como a Vegos e a Modale é muito importante para projetos onde a gente vai falar do bem e levar o bem. E hoje, para o nosso Pode Trocar Ideias, eu estou aqui com a maravilhosa, minha amiga querida, Vivi Macedo, é professora, neuropsicopedagoga, escritora. Vou deixar, Vivi, que você se apresente e fale mais sobre você, meu amor. Primeiro, eu queria agradecer o convite, eu fiquei feliz demais de vir. Agradecer a todo mundo que está aqui no bastidor, se empenhando para que tudo dê muito certo. Dizer que eu estou muito feliz de estar aqui no Olhar de Bia, de estar aqui no seu podcast, né? Você é uma pessoa incrível, uma mãe incrível, Obrigada. uma profissional fora de série. Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Obrigada, Vivi. Vivi, você é uma profissional fora da curva. Amém. E você, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, nós vamos falar sobre autismo. E eu sei que é uma causa que você luta. Você é muito atuante, você já escreveu livros sobre isso. E você tem um projeto. Isso. Me fala um pouquinho sobre o seu projeto. Na verdade, o meu projeto nasceu há 6 anos. Chama-se Projeto TEA. Significa Transformando Esperança em Ação. E a gente atende na Igreja Batista da Lagoinha. Nosso projeto fica lá. A gente usa o espaço que o pastor... Em Guarulhos, né? Aqui em Guarulhos, ali no Antônio de Souza, próximo ao centro. E hoje eu tenho 116 crianças em atendimento. Eu dependo de ajuda de voluntários, né? E louvo a Deus de cada voluntário que está lá com a gente. Eu tenho hoje neuropsicopedagogos, psicopedagogos, tenho psicólogos. E a gente, dentro do TEA, do projeto TEA, a gente tem o CIAME, que é o Serviço de Apoio a Mães Especiais. Então, a gente cuida de quem cuida. A gente promove feiras de empregabilidade, de empreendedorismo, cursos de capacitação e assim por diante. Que legal. Vivi, você é mãe atípica? O que te motivou a criar tudo isso? Fazer esse bem? Então, Sandra, não sou. E eu, assim, às vezes a pessoa me pergunta isso, eu falo, eu gostaria muito de ter uma história linda para contar, mas eu não tenho. Eu fiz magistério, eu saí do magistério, eu podia escolher ou o jardim de infância, que na minha época, né, que você é ainda mais nova do que eu, ou era o jardim de infância, ou eu podia escolher a PAI na minha cidade. Eu falei, eu vou para a PAI. Não sabia nem o que eu ia fazer lá, nem fui, assim. E aí eu nunca mais saí. Assim, eu falo que até o último dia da minha vida é o que eu quero continuar fazendo. Assim, eu sou apaixonada no que eu faço, de verdade. Que legal. Eu fico muito emocionada quando eu encontro pessoas assim como você. E é o bem desinteressado, é o bem pelo bem. Eu sou mãe atípica e eu digo, até contei já essa história para você. Eu cheguei nessa área da saúde mental. Eu fiz psicanálise, eu fiz outras coisas antes e hoje eu estou me graduando, estou no último semestre de psicologia, graças ao meu filho, porque meu filho ele nasceu para fazer a diferença na minha vida, ele me transformou. A mãe que eu sou hoje, a mulher que eu sou hoje, eu devo a ele. E foi muito desafiador lá atrás, quando eu recebi o diagnóstico. Ele é suporte 1, então tem uma independência, tem os desafios dele. Mas ele tem a independência dele. E eu pergunto para você, dentro do teu projeto, com essas mães, qual é o maior desafio que você encontra? Eu acho que é o diagnóstico, Sandra. Porque, assim, ninguém espera... Quando a gente engravida, a gente fala, ele vai nascer, ele vai ser isso, ele vai ser aquilo, ele vai fazer não sei o quê... Você não engravida esperando ter um filho com deficiência, né?
Sim. E eu tô falando isso assim com muita tranquilidade porque é o que eu vivo com as minhas mães lá. E aí o diagnóstico chega, um monte de coisa vai embora, principalmente os maridos. Né? A gente tem o Instituto Baresi que traz uma pesquisa que 78% dos maridos, dos companheiros, vão embora assim que o diagnóstico chega. E aí essa mãe está com essa criança e a incerteza do que vai ser. O que eu posso esperar? O que ele vai conseguir? E outra, quais são os meios que eu preciso? Porque eu vou precisar de terapia, eu vou precisar de uma série... E tudo é muito custoso. Então, eu acho que o maior desafio é a gente dizer para a mãe, você tá tudo bem você querer ir embora, amanhecer um dia e querer ir embora, abandonar tudo. Tá tudo bem, não tem problema. No outro dia você vai estar melhor. Né? E assim por diante, né? A pessoa fala, a mãe é muito guerreira. Eu falo, gente, não é uma mãe como qualquer outra. Sim. Tem dia que mata um leão por dia, mas tem dia que se puder falar, meu Deus, pra que eu tive filho? Eu vou embora, eu vou sumir de casa, vou largar todo mundo daí, né? E tá tudo bem. Então, eu acho que o maior desafio é fazer a mãe entender qual é o lugar dela no meio desse monte de informação e de incerteza e de muitas vezes solidão que um diagnóstico traz. Sim, é a dificuldade que você encontra. Quando você fala dessa questão da idealização de um filho, quando você fala assim, vou engravidar, quando você primeiro planeja, às vezes você não planejou e tá tudo bem. Eu digo por mim, né? Vou falar eu, mãe Sandra. Foi uma gravidez planejada. Aí todo aquele sonho. E quando o seu filho nasce, mãe de primeira viagem, eu percebi alguma coisa diferente, assim, na comparação do meu bebê com os outros bebês, mas enfim, vai tocando. Lá na frente, quando ele tinha ali para os 5, 6 anos de idade, que aí eu recebi o diagnóstico, que aí, tipo assim, foi caindo ficha, muitas coisas foram fazendo sentido, você entra num modo, assim, culpa. Você entra no modo culpa. Não tem como você fugir da culpa. E aí, hoje eu percebo, eu trabalho numa clínica e eu atendo as crianças atípicas. E você conversando com essas mães, você percebe que, assim, você vive um luto. Sim. Aquele filho, como você falou, que você idealizou, que você sonha muitas coisas. E é muito difícil. E o trabalho, muitas vezes, que eu preciso fazer antes das crianças é essas mães, essas famílias, o pai, muitas vezes resistente. Não, meu filho não tem nada, minha criança não tem nada. Você está inventando coisas, para de mexer com isso. E a criança sofre muito. Porque enquanto há essa resistência da família em aceitar, quem está sendo prejudicado é a criança. É a criança. Porque a dificuldade na escola, a dificuldade de socialização. Então, assim, em relação ao meu filho, foi muito complicado. Porque também eu estava gestante. Eu já estava gestante de 8 meses do meu mais novo. E aí, todo aquele trabalho de levar para fono, de levar para neuro, de levar para o psicólogo, e aquele desafio na escola. Meu filho hoje ele tem 19 anos, vai fazer 20 anos esse ano. Então, a escola, o desafio que a escola apresentava, isso é uma escola particular. Então, assim, você tem que brigar por muitas coisas. E aí, como foi difícil essa fase. Sim. E até eu aceitar, tô de novo falando por mim, eu, Sandra, mãe e mulher, eu aceitar meu filho. Eu tenho que aceitar, falar assim, não, peraí, eu tenho que aceitar esse diagnóstico. E o dia que eu aceitei esse diagnóstico, eu tirei um peso das costas do meu filho. E da sua também. Nossa, foi muito interessante, porque aí o meu filho foi assim, ele foi ser ele, o que ele é, e o que ele é, e tá tudo bem. Ele sofre hoje, porque essa questão da não socialização, não gostar muito, mas aí eu falei assim, agora você vai fazer terapia, você vai cuidar de você, enfim. E a clínica que eu atendo é uma clínica de baixa renda, é uma clínica conveniada com um sindicato, onde o sindicato encaminha essas mães, né? E aí você percebe a dificuldade. Agora essa pergunta para você, quanta dificuldade
que essas mães encontram no SUS, não é verdade? Muitas dificuldades. E eu vou além. O convênio está muito difícil também, né? E assim, você esbarra em muita coisa. Eu pego mães que falaram para mim assim, eu levei, mas aí o médico ou para outro profissional, sei lá, falou, imagina, você está procurando coisa, cada criança tem seu tempo. Eu falo, gente, da onde tiraram que cada criança tem seu tempo? Isso é uma mentira. Não existe cada criança tem seu tempo. Existe um tempo para as coisas acontecerem. Eu sempre falo, escuta as mães. A mãe acendeu a luz, corre, porque o que ela está falando tem sentido. A gente hoje, por exemplo, eu tenho crianças no projeto que a gente conseguiu o diagnóstico dela, porque a gente fez vaquinha, ele com 12 anos, Sandra. Esse menino dormia amarrado. À noite, a mãe amarrava ele. Porque ele levantava, pegava os panos de prato e punha no fogão, ligava o fogo. Entende? Entendo. Eu tenho um menino de 16 anos que a gente internou ele em Atibaia. Não sei como está hoje, né? Mas porque a mãe não dava conta dele dentro de casa. E aí vem as pessoas e falam, quando a mãe fala, eu não aguento mais, ou a mãe, igual teve uma mãe que prendeu o filho numa jaula. Não sei se você viu isso. Eu fiz um vídeo a favor da mãe. O menino tinha 19 anos. Cadê todo mundo durante 19 anos que não fez nada por essa mãe, né? Então, o diagnóstico é muito difícil. A gente hoje, você vai passar numa consulta... E outra, o diagnóstico virou... As pessoas acham que o diagnóstico tem dono. O diagnóstico não tem dono. Você não precisa ser neuropediatra para fazer um diagnóstico. O que a resolução diz? Você precisa ser médico. Médico, especialista naquilo. Não precisa ser neuropediatra. Sim. Então, se prende a isso também. E aí, nisso, se a gente falar de janela de oportunidade, as nossas crianças estão perdidas. Hoje a gente não tem... Para marcar um médico, você demora de 6 meses a 1 ano e olhe lá. Dentro do SUS é muito difícil, é muita espera. E aí a gente vê casos de mães que falam que que o médico não fechou o diagnóstico no convênio. E aí a gente vê denúncias de médico que dizem que não podem fechar diagnósticos em certos convênios porque fechou o diagnóstico da demanda. E tudo é muito caro. Então, assim, eu falo que se a gente olhar para longe todas essas dificuldades, a gente fala, não dou conta. Mas eu falo que é um dia de cada vez. Sim. É um dia de cada vez. Eu dou aula em escola. Eu dou aula de inteligência emocional em 2 escolas. E o que eu percebo muitas vezes você já consegue identificar, pela minha experiência na clínica, dentro da escola eu sou professora, eu não sou terapeuta, certo? Mas você olha e você já consegue identificar. Tranquilamente. E aquela criança, vou dizer, essa omissão. Muitas vezes, a gente, né, na nossa conversa inicial, da questão dos pais, muitas vezes da resistência, do não aceitar, não acaba procurando. E aí você vê o sofrimento dessas crianças, de socialização, a dificuldade na aprendizagem, enfim, várias coisas ali que vão atrasando, e aí a baixa autoestima daquela criança, aí vai gerando mais angústia, aí vai gerando mais ansiedade. O número de suicídio só aumenta. A depressão infantil. E aí eu vou pro consultório, aí eu vejo, você tá falando uma criança de 12 anos de idade, né, um pré-adolescente, 12 anos de idade. E aí você vê aquele pré-adolescente que ainda não sabe ler, ainda não sabe escrever. Eu falei, meu Deus, como essa criança chegou até aqui? Como que ela ficou até agora nessa situação? Aquele, sabe aquele ditado, deixa como é que tá pra ver como é que fica? Vai passando esse menino. Só que eu falo, será que ninguém que pegou esse menino pensou que lá na frente o prejuízo dele seria imenso? E eu não estou falando em prejuízo de aprendizagem, não. Eu estou falando em prejuízos emocionais. Será que ele percebe que todo mundo sabe e ele não sabe? Eu tive um aluno que ele dava com dia de leitura, eu não ia pedir ele para ler porque eu sabia, mas
ele, no dia que era da gente fazer a chamadinha de leitura, cada criança lia um pedacinho do texto, ele dava crise de tosse para não ler. Ou ele toda hora queria ir no banheiro. Ou ele faltava na escola. Entende? Então, assim, isso é sofrimento, gente. Isso é dolorido. Então, eu falo, sabe o que acontece, Sandra? Eu falo que a gente precisa conversar sobre inclusão com um pouco mais de seriedade. Porque a gente tem muito medo de falar as coisas, com medo de ser cancelado, né? Por causa dos mimizentos. Falei, enquanto a gente estiver achando que falar de inclusão é reunir todo mundo, soltar uma bexiga, uma pomba branca, fazer raia, aquilo ali, isso não vai dar certo, isso não vai funcionar. Né? Enquanto a gente achar que a criança com deficiência ela é anjo azul, que a mãe é guerreira, nós não vamos para lugar nenhum. Porque eu falo, a criança não é anjo azul, mãe não é guerreira, a deficiência é cara, é difícil, é desgastante. Um aluno com deficiência na sala de aula não é brincadeira. Não. Então, se a gente continuar achando, não, mas é com amor, meu amor, com amor você pode muita coisa, mas você precisa de outras coisas também. Nós temos uma realidade. Nós temos uma realidade que precisa ser respeitada e vista. Porque senão, meu filho, eu vou falar para você, daqui 20 anos nós vamos estar falando da mesma coisa. Não tem professor auxiliar. E vai piorar, porque hoje, para cada 31 nascidos, um nasce autista. Sim. Pensa daqui uns 10, 15 anos como é que vai estar isso aqui. Como estarão as escolas? Esses que a gente está aqui cresceram, aí eu falo, qual é o futuro da pessoa da criança com deficiência? Sofá e Netflix. A gente não tem nenhuma política pública. Nada. E você trouxe até um tema muito importante que dentro das palestras que eu faço, e eu sou muito... Eu sempre bato na mesma tecla. Aí você falou do sofá e Netflix. Quando a gente vai falar da Netflix, a gente vai falar da tela. E aí, o que você me diz? A questão da terceirização. Então, assim, para eu acalmar, tudo bem. Eu acalmar, eu não tenho o que fazer ali naquele momento, eu acalmar meu filho. Tanto uma criança atípica ou típica, não importa. Da questão do excesso de tela. Na verdade, Sandra, bem honestamente para você, a maioria, não estou falando todos, mas muitos pais e mães não querem mais assumir o seu papel de autoridade de pai e mãe, não é verdade? Ah, mas ele tem deficiência, não interessa, ele tem que ter limite. Ele tem que ter a limite, vida é feita de tem limite. Que ter atividade. Existe um livro, Reizinho da Casa, que fala muito sobre isso. Léo Freiman. Pronto. Isso. Então, assim, não interessa se ele tem deficiência, ele tem que ter limite. Então, é muito mais fácil eu entregar um celular pro meu filho ficar quieto e eu também ficar no meu celular fazendo o que eu quero, do que eu tomar conta dele, porque dá trabalho, criar filho é trabalho. Sim. Né? Então, eu vejo muito hoje os pais omissos, entregam essa tela no celular, e aí depois... e eu não estou falando só de crianças com deficiência, não. As nossas crianças hoje, elas não brincam, elas não caem, elas não machucam, não quebram braço, não faz arte, não apronta. Não faz, e precisa. É isso que eu falo. Né? Precisa, a criança precisa brigar com o outro. Eu tenho, por exemplo, você vai em aniversário infantil, os meninos não correm mais, não. Os meninos ficam ali no celular. Eu falo, gente, o que é isso? Cadê os meninos brincando, brigando, querendo o presente do outro? Não tem, puxando cabelo, mordendo. Não tem mais. Tá fazendo coisas de criança. Tá todo mundo na tela. E isso existe um estudo no Centro de Psiquiatria dos Estados Unidos que diz que a bainha de mielina de crianças que ficam mais de 6 horas no celular, elas têm um prejuízo enorme. Ou seja, o cérebro está envelhecendo precocemente por conta da tela. Sem falar que na tela eu não fico frustrado, porque eu não gostei, eu passo para frente. Né? Qual é a minha coordenação motora na tela? Não tem coordenação. Então eu não tenho interação nenhuma. E aí agora a gente vai para a sala de aula. A gente vai nos transtornos de aprendizagem, nos atrasos de aprendizagem que isso está gerando. Sim. Então, a gente precisa falar mais sobre isso. Nós, principalmente, profissionais da área da saúde, a experiência que a gente tem, a gente precisa falar mais. E em todos os lugares, para que haja essa conscientização, para que haja essa mudança de hábitos dentro de casa. E que os pais tomem a sua posição. Eu sempre falei para minhas filhas, eu tenho 4 filhas. Fala, ai mãe, fulana é amiga do filho dela. Eu falei, eu não sou sua amiga. Sou sua mãe. Não, eu falo assim, lugar. Não rebaixa meu cargo, eu dou minha vida por você, amigo nenhum dá. Né? Então a gente precisa voltar a ter autoridade com os nossos filhos. Eu não estou falando de espancamento, nada disso não. Mas autoridade, os nossos filhos precisam entender que eles vão ser frustrados, que o mundo não gira ao redor deles.
tendo eles deficiência ou não. Porque a gente, infelizmente, não fica para semente. Com certeza. Não é verdade? Infelizmente, gostaria, mas a gente não fica para semente. Então, eu acho que a gente precisa rever esses conceitos aí que a gente tem hoje, em todas as áreas, quando a gente fala de educação, e eu estou falando de crianças com ou sem deficiência agora, a gente precisa ter um pouquinho de cuidado, porque senão a gente vai criar pessoas que acham que o mundo é obrigado a viver em torno dele. E aí, lá na frente, vai sofrer muito, porque a maioria das vezes a gente vai fazer o que a gente não gosta durante a vida, né? Justamente, é o frustrar. Eu sempre falo isso no consultório. As nossas crianças, elas precisam aprender a lidar com as frustrações. Exatamente. Com a frustração eu cresço, eu amadureço, enfim, eu sei resolver conflitos, lidar com desafios. E aí, às vezes, a gente terceiriza, a gente quer... Tá tudo bem a gente se preocupar com o bem material e aquela coisa, Sim. né? Tudo que eu não vivi, tudo que eu não tive, meu filho vai fazer, vai ter... Tá tudo bem, só que o meu filho, ele precisa de tempo de qualidade. Ele precisa que eu esteja presente na vida dele emocionalmente. Exatamente. Eu posso estar presente ausente. E isso não vai ajudar. Voltando para as nossas crianças atípicas. Hoje, nas escolas, você acha que a inclusão ela está mais fácil? Não. Eu acho que ela está mais aparente. Eu venho de uma época que a gente não tinha esse negócio de eu mesmo estudei com 2 crianças que eu me lembro aqui que tinham deficiência. As outras não. Elas estavam na PAI, estavam em alguma outra escola. Hoje, já com direito, né, adquirido por lei, elas estão na escola regular. Mas eu falo, mas elas estão na escola, mas tá na escola fazendo o quê? Tem um PEI? Tem um professor acompanhando? Porque nem toda criança precisa, mas algumas precisam. Como é que é isso? Porque assim, eu falo, incluir não é só pôr para dentro, né? Tem uma frase que fala, incluir, qual é a diferença de integrar e incluir? Integrar é quando eu te convido para o baile, incluir é quando eu te tiro para dançar. Você precisa fazer parte daquele movimento, você precisa entender. Se você perguntar para mim se eu acho que todas as crianças são para a escola regular, sinceramente, não acho. Porque eu acho assim, uma judiação eu ter uma criança lá que ela não tem a habilidade de pegar no lápis e o professor tem que adaptar muitas vezes uma matéria para ela, por exemplo, de quem aboliu a escravidão. O que isso acrescenta para ela? Nada. Estou mentindo? Não. Ela precisa de uma habilidade de pegar no lápis, de uma série de outras habilidades. De acordo com a especificidade dela. Sim. Né? Então, assim, eu acho que a inclusão ela está mais aparente. Mas ela está longe de estar dentro daquilo que a gente precisa. Acho que melhorou, mas acho que falta muita coisa para dar certo. Eu acho que a gente não pode continuar colocando pano quente, porque mães têm expectativa que os seus filhos estão na escola aprendendo, professores estão sobrecarregados, muitas vezes não estão aguentando mais. Se eu não me engano, 57% de professores, a gente está junto com bombeiro militar, polícia militar e profissionais da saúde, por afastamento de questões psicológicas. A gente não tem hoje alunos que procuram fazer pedagogia. Não tem. Ninguém quer ser professor. Isso é verdade. No ano passado eu dei aula para o ensino médio e lá no 3º ano eu perguntava quem quer ser professor. Ninguém era quer. Assim, ou era 1 em 100. É isso. Justamente pela dificuldade. Aí a gente vai voltar novamente para a questão família. Porque a família está terceirizando a educação. Ela está terceirizando valores, princípios para a escola. Para a escola. E aí está sobrecarregando a escola. Escola é conhecimento, educação é casa. Sobrecarrega o professor em sala de aula. Por quê? Porque aí você vai lidar, às vezes, com uma criança rebelde, vamos falar assim, né? Uma criança com um diagnóstico, uma criança sem diagnóstico. E aí aquela criança está dando trabalho. E aí muitas vezes, o professor, ele se vê sozinho. Porque se o professor cobra,
o professor exige uma certa disciplina, que, aliás, ele precisa exigir a disciplina e o respeito dentro de sala de aula, porque ele precisa dar aula, porque se ele vai ser cobrado se ele não der. Porque se ele não der aula... A criança precisa aprender. Só que muitas vezes ele não consegue fazer isso pelo excesso de conversa. Então, às vezes, eu vou fazer palestras em escolas do estado, eu percebo isso, eu vejo. E nas escolas particulares também. Então, assim, tá muito difícil para o professor em sala de aula. Nas escolas particulares, o professor é refém, porque se ele reclamar, o pai fica nervoso e tira da escola. Entende? Sim. Então, eu falo, ser professor hoje é um desafio que eu não sei nem te dizer. Graças a Deus, eu estou praticamente aposentada na sala de aula. Mas eu olho mesmo, eu falo, meu Deus, o que vai ser... Porque daqui a pouco não tem professor mais. O pessoal não quer ser professor mais. Porque você não tem... mas a culpa também, Sandra, se você me permite, é dos professores. E eu vou falar do meu lugar de professora. Você pergunta assim, o que você faz? Sou psicóloga. E você? Eu sou TI. E você? Sou advogada. E você? Aí a gente vai dar, eu sou professora. Você já responde com derrota. Com sofrimento. Você entendeu? Com derrota. Não, uma vez um cara, eu falei, eu sou professora, ele brincou, sabe, você é sofredora. Eu falei, não. Eu falei, eu sou professora, e qual é a sua profissão? Ele falou, eu sou advogada. Eu falei, pois é, se não existisse a minha profissão, você não aprenderia a fazer uma petição que você faz hoje. Aí ele ficou meio quieto, eu falei, a minha profissão é a mais incrível que alguém pode ter. Falei pra ele. Então, nós somos nesse momento como professora de inteligência emocional, sim, nós somos muito importantes. Eu falo isso para os professores lá, eu falei, vocês são demais, sem vocês nada... E você é demais, porque você é professor. Eu acho a minha profissão de verdade incrível. Eu acho você pegar um aluno que não sabe ler, que não sabe escrever, daqui a pouco ele faz uma cartinha. E outra, eu falo muito para minhas alunas da pedagogia, como você quer ser lembrada. Porque ninguém vai lembrar do professor mediano, ou aquele que é bom, ou aquele com a praga. Então, faça para você ser bem lembrado. Né? Que um professor marca a história da vida. Com certeza. Sandra, eu tive uma aluna com dislexia. E ela, nas minhas aulas, foi muito difícil, na pedagogia. E ela... Enfim, ela não conseguia aprender, e aí eu falei, então grava as aulas, grava áudio, né, e tal. E aí ela fazia dia de prova, e ela falava, eu escrevia, passou para encurtar a história. Um dia eu fui participar de um congresso em São Paulo, lá no Hospital Moriá. E aí eu vi o nome da pessoa, mas eu não reconheci o sobrenome. E aí no que eu sentei, que ela foi dar a palestra dela, eu fui como ouvinte, fui para aprender. E eu tinha uma fala no final, que era uma roda de conversa, mas as outras eu quis ir cedo para aprender ouvir sobre os outros temas. E aí quando eu olhei, eu falei, meu Deus, era minha aluna, mas eu fiquei quieta lá na coisa. Quando ela me viu, ela parou a palestra. Ela falou, professora Vivi, você pode se colocar de pé? E aí ela contou. E ela tem dislexia. E ela ainda tinha muitas dificuldades, mas ela tinha feito já o doutorado na área dela. Falei, olha que bacana. Então todo mundo pode aprender. Não sei de que jeito, mas a gente tem que arrumar um jeito. Nossa, isso é emocionante. Vivi, que papo gostoso. Adorei ter você aqui. Eu que agradeço. Deixa uma mensagem final para os nossos espectadores. Ai, gente, posso usar uma frase de Jung? Com certeza. Que hoje a gente às vezes está tão cheio dos nossos saberes, e Jung, eu sou apaixonada por ele, ele fala, conheça as técnicas, domine as teorias, mas quando você for encontrar uma alma humana, seja só outra alma humana. Então, se disponha a ouvir o outro, né? Se disponha dê oportunidade do outro se apresentar. Eu trago muito para minha vida. Primeiro eu me envolvo, depois eu me desenvolvo. Se você conseguir se envolver com aquela pessoa, tudo fica mais fácil, né? Então acho que é isso. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Espero que você volte várias e várias vezes Convidou para a gente aqui. conversar mais sobre isso. É muito importante a gente trazer essa informação através da leveza. Amém. Nada técnico, é a leveza para a gente trazer a conscientização, a educação, e aí a gente está fazendo o nosso papel no mundo. Amém. Que é comunicar, e comunicar através de informações tão importantes, o que a gente conversou aqui hoje.
Muito obrigada, viu? Que legal Deus que foi, abençoe. né? Mais um programa. Vocês viram que a gente está caminhando aqui no Pode Trocar Ideias. Todas as segundas-feiras, às 19 horas, nós estamos aqui com convidados diferentes. E vocês têm uma missão muito importante, que é divulgar esse canal. Divulgar para quem precisa ouvir, quem precisa aprender. E eu agradeço aqui, mais uma vez, ao Olhar de Bia, toda a equipe que está aqui nos assistindo. Todos lindos aqui atrás, maravilhosos, bastidores. jovens, queridos. E nos encontramos no próximo capítulo de mais um Pode Trocar Ideias. Gratidão.